Boa noite, senhoras e senhores, autoridades, lideranças da avicultura e suinocultura, técnicos profissionais ligados ao setor, estudantes e especialmente produtores do Espírito Santo que atenderam ao convite para estarem presentes neste evento. Sejam muito bem-vindos. Eu sou João Matheus Boltberger, sou médico veterinário, sou filho de produtor rural e hoje atuo na empresa Ovos Pomer, Santa Maria de Antibá, que é afiliada na Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo, a AVES. Neste instante, daremos início à nossa palestra empresarial, promovida com o apoio da empresa Gran Vitória. Eu convido o senhor Renato Marciliano Jorge, diretor da Gran Vitória, para dar a sua palavra. Boa noite, João Vitor. Senhoras e senhores que nos honram com sua presença. Sou o Renato, um dos sócios da empresa Gran Vitória, que atua na produção de farinhas de origem animal há 18 anos, com uma experiência de mais de 35 anos nesse segmento. Geramos hoje mais de 210 empregos diretos. Percorremos mais de 5 mil quilômetros por dia em todos os municípios do Espírito Santo, recolhendo e processando matéria-prima em menos de 16 horas, preocupados em fornecer um produto acabado de qualidade aos nossos clientes, já que o tempo é fator fundamental nessa atividade. Ou seja, quanto mais rápido recolhemos e processamos matéria-prima, melhores são os produtos resultantes. Temos a honra e o prazer de receber a nosso convite o professor Dr. Horácio Rostanho, grande conhecedor, respeitado nacional e internacionalmente na alimentação e nutrição de monogástricos, que hoje abordará o tema uso de farinhas de origem animal em rações de aves e suínos. Também teremos a palestra de meu amigo Lucas Cipriano, com vasto conhecimento nacional e internacional em processos, controle e legislação no segmento de produção de farinhas de origem animal. Sem mais delongas, agradeço aos ilustres palestrantes por terem aceitado o nosso convite a estarem aqui hoje, neste evento tão representativo da avicultura e suinocultura capixaba. Obrigado. Convidamos o professor Dr. Horácio Santiago Rostanho para ministrar a palestra Uso de farinhas de origem animal em rações de aves e suínos. O professor Dr. Horácio é engenheiro agrônomo, mestre em ciência animal e doutor em nutrição de monogástricos. Professor titular aposentado do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa, tem vasta experiência na área de zootecnia, com ênfase em nutrição e alimentação animal, possuindo mais de 200 trabalhos científicos publicados em revistas. Editor das Tabelas Brasileiras 2024 para aves e suínos, composição de alimentos e exigências nutricionais. Com a palavra, professor Dr. Horácio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui Venda Nova do Imigrante, Capixaba, região Capixaba. Muito bem. Eu vou começar primeiro a agradecer o convite. Fiquei muito impressionado como uma região que não é grande produtora de aves e suínos, mas com tanta pujança, com tanta boa vontade que tem, acho que vão chegar a produzir um volume bem considerável de aves e suínos. Vou falar da colaboração, tive a grande colaboração do Capixaba com Hideraldo Luiz Lima, que foi estudante de mestrado e doutorado meu, e ainda continuo trabalhando com ele, sobre o uso de farinhas de origem animal em rações de aves e suínos. Primeira coisa, por isso eu gosto de ir a lugares diferentes, dar palestras, conversar. Por quê? Porque todas as empresas, e eu fiquei muito impressionado com a vontade das empresas capixabas de realizar pesquisa, de desenvolver produtos. Precisam, todas precisam de pesquisa. Porque vivimos uma onda de inovações tecnológicas e não é de hoje, isso é de fase, no mínimo 200 anos, mas cada vez mais esse negócio virou uma bola de neve, já com a inteligência artificial e todas essas coisas.
essa transformação em escala crescente, essa bola de neve, mas também o que precisamos? Preservação ambiental. Por isso é muito mais complicado desenvolver produtos hoje em dia do que antigamente. Então, o desafio das pessoas jovens, dos estudantes, dos industriais atuais é bem mais desafiador. E o investimento em pesquisa é fundamental. Por quê? Porque, como se fala, cobra que dorme no asfalto vira cinto de madame. Então, aí outra empresa vem, compra e acaba aí, e a região perde. Muito bem. No site da Abra sobre farinhas, nós eu fiz um apanhado das principais farinhas, mas lembra que tem misturas de carne e osso bovino, também pode ter carne e osso bovino e suíno, víscera, sangue, todo, ou sangue e pena, tudo isso. Mas nós vemos só 6 principais farinhas que temos. Para usar essa farinha, que é o que precisamos fazer? Ter a composição dos ingredientes e também o controle de qualidade. O que nós estamos vendo aqui? Primeiro, como nutricionista, e os nutricionistas que estão presentes devem saber que a composição dos ingredientes são a principal causa de desvios, ou seja, erros que podem afetar a produtividade ou o desperdício de nutrientes. Então, e isso já em 1999, o desempenho esperado e observado não era o mesmo. Por quê? Porque existia muita diferença na composição. E as farinhas de origem animal, infelizmente, são as mais importantes nas fontes de variação. O que leva a aumento de margem de segurança e que? Aumento de custo. Então, o nutricionista, se tem que dar margem de segurança, fala, não uso, porque vou aumentar em, vamos supor, $10 por tonelada e tudo isso. Conclusão, para produto de origem animal, para farinha de origem animal, um bom controle de qualidade é essencial. No mundo moderno é essencial. Como está mostrado aí, a composição da farinha fornece maior segurança no cálculo da ração, usando as tabelas brasileiras, podem usar, mas também acho que não é suficiente, porque cada farinha pode ter suas qualidades, suas vantagens, todo. Laboratórios de controle de qualidade e uma ferramenta que eu recomendo, talvez em cooperativa, forma de utilizar as diferentes fábricas das farinhas, unir. Por exemplo, a tabela brasileira tem composição de 5 diferentes farinhas de carne. Por exemplo, aí temos um exemplo e cita os principais componentes, o conteúdo de energia, os minerais, os aminoácidos para aves e suínos, e também, muito importante, recomendações de inclusão. Gente, muito importante para que o nutricionista tenha uma base de informação. Por exemplo, a energia, é muito difícil vocês, um nutricionista, uma fábrica de ração, determinar o valor de energia, mas nas tabelas são valores determinados. Por quê? Usando aminoácido digestivo ileal, no ilho, isso implica trabalho, pesquisa, etc. E da energia, quantas calorias foram ingeridas no frango, quanto excretaram, exatamente a mesma coisa fazemos com suínos. Fazemos a digestibilidade ideal para aminoácidos digestíveis e a energia excretada. Aqui tem um exemplo de 2 farinhas de carne.
una farina de carne 43 da tabela brasileira. Bom, e do lado tengo farelo de soja, que pode comparar. As farinas de carne são alto conteúdo de proteína. É evidente que tem menos lisina digestível do que o farelo de soja, mas tem alto conteúdo, certo? Gordura tem bem mais alta quantidade e tem alto conteúdo de cálcio pelos ossos, de 13% de cálcio, 10% da farinha de carne de 52%, e o fósforo disponível, 5,91, 4,44, bem maior, uma fonte de fósforo bem maior do que o farelo de soja. E a energia para a ave é muito similar do que o farelo de soja, e no caso para suíno, o farelo de soja um pouco mais alto, devido a que digere um pouco mais a fibra, o suíno. Mas a relação cálcio-fósforo total, cálcio total, fósforo total, é de 2, certo? Isso é muito importante para evitar fraudes. Você tem que saber, em torno de 2% tem que estar. Uma farinha de carne que apresente uma relação de cálcio, de 3 de cálcio para cada um de fósforo, que é fraude. Que é o que usam? Calcário. Calcário é baratíssimo. É por isso o controle. E também as outras farinhas de carne foram colocadas nas tabelas brasileiras, apresentadas nas tabelas brasileiras de 2024, pela variação, por exemplo, a de 43 a 38%, de 35% a 40% a variação de proteína. A de 43%, que está aqui, aí no meio, a variação entre 40 e 45%. A de 48 entre 45 e 50, e a de 52 entre 50 e 55, e a de 58 mais de 56. Por exemplo, na Polinutri, já faz vários anos, o Dr. André Viana Souza publicou no site sobre o controle de qualidade de farinhas de carne e ossos, e aí dá, por exemplo, a digestibilidade em pepsina 0,002, mínimo, que tem valores mínimos, a relação cálcio-fósforo, como nós vimos, podem ver, entre 1,98 e 2,1. Isso, nas tabelas brasileiras está 2, não é certo? E aí tem várias partes microbiológicas que o Dr. Lucas vai falar para vocês, etc. Certo? Mas, por que se escolhe? Acho que o melhor controle de qualidade nutricional das farinhas de carne, em geral, de origem animal, é a digestibilidade in vitro em pepsina. Qualquer laboratório pode determinar, porque é muito rápido. Sim, é rápido por ser um análise químico, mas é químico, com um controle de qualidade, um laboratório pode realizá-lo. E aqui mostrou, em um trabalho de 1991, de Parsons, de Estados Unidos, de que o uso de 0,2 não era tão bom como utilizando uma pepsina mais diluída, em 0,002, certo? Por quê? Porque quando usa alta concentração de uma protease da pepsina, a proteína ainda do couro é digerida. É digerida, você coloca altas quantidades. Então, se você dilui, aí aparecem mais diferenciais entre uma. As diferenças são maiores do que usando uma alta concentração de pepsina. E nós vemos aqui como o coeficiente de correlação sempre é alto, embora este não foi, mas também é alto. A farinha de pena,
0,02, a farinha de penas de 0,002, 68% a correspondência com o valor real. Ou seja, 68% explica a digestibilidade real. É o que nós chamamos cientificamente correlação. Uma cooperativa de Pará de Minas, de Apográn, eles usam valores de referência em estas com 0,002 para farinha de carne, farinha de peixe, mas para farinha de víscera usam 0,02. E estes são os valores que eles têm, médios, e o valor mínimo, e o valor máximo, o valor mínimo e máximo. Ou seja, estão mostrando diferença em qualidade delas, na digestibilidade. Ou seja, se não digere, vá para a excreta. Outro aparelho que eu recomendo, só que é caríssimo, é o NIRS, para determinar composição. O NIRS utiliza absorção em energia infravermelha, usa equações, ou seja, esta absorção tem que ser relacionada com amostras analisadas quimicamente. Estas são óbvias. Uma vez que se tem as equações, você coloca em segundos, gente. Em segundos você coloca no aparelho e aparece no computador proteína, gordura, cinza, umidade, matéria seca, aminoácidos, todo. Tem equações para determinar energia. Controle de qualidade. É muito importante saber a energia, que é o custo principal de uma ração, certo? E de um produto, a energia. Então, existem equações das tabelas brasileiras, você sabendo a proteína e a gordura, estas são calorias fixas. Por cada grama de gordura, 9,29, por cada grama de proteína digestível, 4,31, coeficiente de digestibilidade das tabelas brasileiras, e você chega ao valor de energia. Por exemplo, esta é das tabelas brasileiras de 2024, a de 42,8%, 43%, e esta é uma amostra. Tem 110 quilocalorias mais. E qualquer indústria pode estar associado em uma cooperativa e ter os valores médios dessa amostra, dessa digamos, produção, desse lote de farinhas de carne ou farinha de víscera, é tudo a mesma coisa. O que nós vemos aqui, por exemplo? Um experimento para mostrar para vocês, com 7% de farinha de carne na ração. Esta é parte de uma tese de 1988. Lembre que até 2000, início do ano 2000, publicações de farinhas de carne. Depois, não mais. Pela vaca louca. Não? E que M mais FS, milho, farelo de soja, e o outro com 7% de farinha de carne. O que nós vemos? Primeiro, desempenho igual, sem problema. Não posso garantir para você que todos os nossos experimentos com milho, farelo de soja e farinha de carne, mesmo resultado. Às vezes até o milho, farelo de soja sozinho é pior. Mas depois explico. Agora, começar. Observe o consumo d'água. 10% superior ao milho, farelo de soja. Em que? Potássio. O potássio é mais alto, o frango bebe mais água, e aí está o consumo d'água. E nós estávamos justamente, não era para avaliar farinha de carne. Então, essa era uma pesquisa para avaliar anticoxidianos. Alguns tipos de anticoxidianos, a ave bebe mais água, outro menos.
Entonces, otro experimento también era con anticoxidiano. Serven aquí, que nós temos aquí, que temos con farina en total 8,5 de farina de origen animal, 4% de farina de carne, 3% de farina de víscera, 1,5% de farina de penas. El consumo de agua por día. Observen cómo y el contenido de potasio, este es el nivel de proteína, este es el control de farina de origen animal, milho, farelo de soja, 11% más, misma proteína, más diferencia, no, potasio. Problemas gravísimos pueden ser. Se fala, bebió más agua, no tem problema. Humedad da cama, problemas de enteritis necrótica, diarrea, todo, aumento da coccidiosis, todas esas cosas. Por eso tem que ter muito cuidado. Aqui, para a única que encontrei depois do ano 2004, da Polônia, acho que trabalho feito na Polônia, usando até 6% zero, milho, farelo de soja, 2, 4, 6% contendo farinha de carne, tudo igual. Podem ver, entre 84 e 104 semanas. Galina já super velha, todo. Em 2004, faz 20 anos, ou até mais. Essa galina, hoje em dia, não bota ovo. Tudo igual, mesma coisa. E mesma coisa para suíno. Entre 50 y 120 kilos de Estados Unidos, publicado en 2004, ¿no es cierto? Con milho y soja y hasta 10%. Todo igual. Você pode ver. Até numericamente nós vemos, mas todo igual. As recomendações de uso para inclusión de razones, farina de carne y oso entre 38 y 58% de proteína, ¿qué es que nos vemos? Nivel práctico, o sea, normalmente utilizado 4%, máximo, sería un nivel máximo sin afectar o desempeño, ¿ok? Você pode usar até esse nível sem problema. Agora, se tem suficiente farinha de carne, ou também farinha de víscera, seria. E suíno também, está mais ou menos, entre 4 e 7%, tranquilo. Mas você vê, o suíno até 10% pode ser. Mas estes são níveis responsáveis, tudo. E farinha de vísceras também, em torno de prático, normalmente utilizado, e para suínos também prático, em torno de 4%, 3%, e no máximo 7 e 8%. Certo? As considerações finais, muito importante, e os fabricantes das farinhas de origem animal, utilizar um ótimo controle de qualidade das matérias-primas. Isso é essencial, porque vai economizar muito dinheiro e vai estimular os nutricionistas a utilizar. As razões devem ser formuladas associadas a esse controle de qualidade, valores adequados de energia, composição química, etc. Certo? E a actualidade, o nível médio prático é de 4% para farinhas de carne e osso e farinhas de vísceras. A implementação de métodos modernos, NIRS,
de controle de qualidade possibilita o uso de maiores níveis de farinha de origem animal nas dietas de ave e suíno. Podemos chegar a 8% tranquilo. Uma coisa que eu recomendo é ter exemplo de folheto para cada farinha, já que não dá para padronizar uma farinha de carne e osso, tipo o farelo de soja, tanto 46%, não dá. Mas então, é muito importante ter para cada farinha, cada fabricante pode preparar um folheto com os principais componentes, os aminoácidos de digestibilidade, os minerais, as características físicas e as recomendações de inclusão nas rações também. Isso é muito importante, um folheto. Muitíssimo obrigado. Lembre, de pintinho vira dinheiro, de galinha vira ovo, dinheiro também. Por isso está aqui no meio. E também de leitãozinho vira dinheiro. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Horácio, pela palestra. A gente vai dar continuidade com as palestras com o senhor Lucas Cipriano para ministrar a palestra Segurança Sanitária das Farinhas. Logo após serão as perguntas. O senhor Lucas é zootecnista, tendo atuado como nutricionista de aves e suínos, posteriormente como gerente nacional para o mercado de aditivos para farinhas e gorduras animais na Eurotech Nutrition. Atualmente é coordenador técnico da Associação Brasileira de Reciclagem Animal, a ABRA. Também atua como diretor técnico e membro do painel consultivo científico da World Renderers Organization. Com a palavra, senhor Lucas. Obrigado, boa noite. Bom, vamos lá. Difícil tarefa substituir o Dr. Rostanho, né, doutor? Mas vamos lá. Então, eu assumi... Como eu trabalho com a Abra já há 11 anos, alguém aqui já esteve dentro de uma graxaria? Uma fábrica de subproduto? 1, 2, 3, 4, 5... É isso. Então, minha primeira tarefa vai ser o quê? Mostrar o que o nosso setor faz. Rapidinho, não tem como abordar tudo que a gente faz, para depois a gente chegar na questão de segurança e sanidade. Então, pouquinho só sobre a Abra, realmente não funciona o laser, é vício usar o laser, mas não funciona. Sobre a Abra, um setor de reciclagem animal. Isso daqui é a associação. Nós temos hoje 247 indústrias, nós estamos distribuídos por todo o Brasil, onde tem abate, onde tem consumo de carne, existe um render fazendo a coleta desse subproduto, seja do abate, seja do consumo de carne. Alguém está indo no seu açougue, onde você compra sua carne e vai lá semanalmente, 2 vezes por semana, coletar aquilo que você não consumiu. Certo? Nós somos recicladores. A ideia de reciclagem, a gente trabalha há mais de um século fazendo isso, antes mesmo da ideia de sustentabilidade existir. Por que eu falo isso? Então, nós temos ruminantes, monogástricos, vai para abatedouro, fábrica de embutido, gera-se o que o Ministério da Agricultura chama como resíduo, nós chamamos como subproduto, entra no nosso sistema produtivo, a gente tem uma barreira térmica e uma barreira sanitária extremamente eficiente. Nós temos o que? 70% de água nos nossos tecidos. Para que a gente comercialize água e gordura para você, farinha e gordura para vocês, nós temos que sacar água. Para que isso aconteça, nós temos que submeter a um tratamento térmico bem forte, bem elevado, bem agressivo, no sentido bom da palavra. Nós temos que secar o produto para que ele estabilize. A hora que a gente estabiliza, a gente consegue separar as duas frações, líquida para um lado, gordura para outro. Boa parte disso retorna para a fábrica de ração e a gente faz esse conceito que hoje em dia chama-se bioeconomia circular. Não existe um exemplo melhor de circularidade do que o nosso produto. Só que a gente não fabrica só isso. A gente atende o mercado de biocombustível,
parte da nossa gordura biodiesel, óleo químico, higiene e limpeza, sabonete. 60% de um sabonete é gordura. E essa gordura pode ser muito bem gordura animal, que na verdade faz um dos melhores sabonetes, melhor do que palma, mas tudo bem. Se quiser usar a base de gordura vegetal, muito provavelmente vai ser óleo de palma. E óleo de palma a gente sabe que tem, né, tem gente que defende, tem gente que não defende. Mas, enfim, óleo de palma. E as nossas farinhas, 14% de farinha e gordura vai para pet food, ração de cão e gato. Carnívoros, não existe fonte melhor para carnívoro do que a própria carne e gordura animal. E hoje em dia no Brasil, 52% retorna para monogástricos. Né? Quanto? 38% de um bovino, 20% de um porco, 28% do peso vivo de uma ave e 45% do peixe industrializado, que é o peixe vendido inteiro para você levar para casa. Isso daí a gente não retorna nada. Mas a indústria de enlatados, fileteados, 45% do peso vivo, geralmente vem para reciclagem animal. No Brasil, nós processamos 13 milhões de toneladas de subproduto, que ninguém imagina isso. 13 milhões. A gente estava fazendo umas brincadeiras dentro da associação. Se você pegar o Maracanã, dá para encher o Maracanã 2,5 vezes ao ano, encher até a tampa do Maracanã de subproduto do abate, de consumo de carnes. Não tem aonde colocar esse produto no Brasil. E com isso a gente fabrica ao ano 5,5 milhões de toneladas de farinhas e gorduras. É um volume muito grande de energia e proteína de alta qualidade. Como o Dr. Horácio já falou, o que a gente produz? Não preciso falar de novo. E por que a gente fala que a gente tem sustentabilidade ambiental? Porque se não houvesse o nosso setor, se você quiser parar um abate, o que você faz é para a graxaria. Parou a graxaria, 4 a 5 horas depois o abate suspende. Não tem aonde colocar o seu produto, não tem o que fazer com ele. E o que nós fazemos? A gente retorna, saca essa água e retornamos ao ano 6,5 milhões de litros de água. Por quê? Antigamente, quando existia o nosso setor há 40 anos atrás, nós evaporávamos e o vapor ia para a atmosfera. E aí gerava odor. Hoje em dia, se você não acha mais as fábricas do seu produto, por quê? Nós pegamos toda essa água que foi evaporada, condensamos e tratamos a água que foi evaporada. Porque senão a gente vai gerar odor e o meio ambiente vai fechar a nossa fábrica. Então nós temos que evaporar a água e temos que gastar energia de novo para condensar essa água. E depois temos que gastar dinheiro de novo para tratar essa água que foi condensada, porque ela é condensada com outras partes dos animais que vêm junto com o vapor evaporado. E com isso a gente faz um tratamento adequado do ar que a gente gera. Outra grande vantagem, biodiesel. Boa parte da gordura fabricada hoje no Brasil vai fazer uma fonte de combustível que o nosso Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Energia entende que nós somos carbono zero, porque nós estamos trabalhando com uma fonte reciclada, né? E a gente trabalha, em média, né, 10,5% da produção brasileira de biodiesel é feita com gordura animal. A gente não usa uma fonte renovável, uma fonte que não é primária, não é uma matéria-prima virgem, para fazer biodiesel. E por que a gente fala que a gente não tem onde colocar o nosso produto? A gente entrou em contato com a Associação Brasileira que trabalha com lixo urbano, e com eles e com os cálculos que nós chegamos, né, é que, e de acordo com os dados deles, no Brasil hoje existem 3.000 aterros, lixos, né, aterros controlados no Brasil. Se não existisse a reciclagem animal, a gente precisaria aumentar o número de aterros no Brasil em 30%. Só quanto a volume para ter aonde colocar essa matéria-prima. Você quer
processar, você tem que consumir o que nós estamos processando. Você produz carne, você tem que entender que você tem que ter uma saída para o produto que a gente fabrica. Senão você mesmo vai bloquear a produção do que você mesmo está fazendo. Se você não tiver o que você obrigatoriamente fabrica como subproduto, o que você vai fazer com esse produto? Mas aqui eu já falei, desculpa. E agora vamos para lá. Por que os nossos produtos são seguros? Que é o objetivo da palestra aqui. Primeira coisa que nós temos que saber. Uma capa interessante, né? O seu ecossistema interno. Em seu corpo, o número de bactérias sobrepõe as próprias células em 10:1. Quem está no controle? Nós fabricamos produtos de origem animal. O que nós temos aqui dentro do nosso subproduto? Muita bactéria. Temos muita bactéria. Qualquer tipo de bactéria que você imaginar na cadeia pecuária brasileira estará no nosso produto. Não tem nossa matéria crua que nós coletamos para processar. Não tenha dúvida disso, né? Porque eles estão na nossa matéria-prima. E a nossa matéria-prima, ela é rica em mineral, proteína, vitamina, óleo essencial, carboidrato, glicogênio. Temos glicogênio, olha que fonte maravilhosa de carboidrato. Um pH adequado, se você não fizer nada, temos água. Por isso que o Dr. Rostanho falou, é tão importante ter qualidade da matéria-prima, porque senão o número de micro-organismos vai crescer demais e você vai perder a qualidade, porque vai crescer rápido. Não tem um meio de cultura melhor do que o agar-sangue, não é? Porque está tudo lá para crescer qualquer bactéria. E é o que nós temos aqui. Só que existe uma lei, que até agora, tratamento térmico, Pasteur. Leite pasteuriza 75 graus por 15 minutos. Até hoje, desde que esse cidadão aqui provou a pasteurização, o número é o mesmo. 75 graus, 15 minutos, você pasteuriza o leite. Ou seja, os parâmetros de pasteurização e de esterilização até hoje são constituídos. Ou seja, não existe um mecanismo microbiano de resistência a tratamento térmico. Não dá tempo. Se ela morreu naquela temperatura, ela morreu. Ela não tem possibilidade de passar uma eventual resistência para frente. Ou ela morre, ou ela não morre naquela temperatura e naquele determinado tempo. E outra coisa que não existe resistência até hoje é a atividade de água. Se tiver menos do que 0,6, nada cresce. Se tiver de 0,6 a 0,83, cresce fungo. 83 a 0,9 cresce principalmente levedura e a partir de 9, bactéria. Para crescer salmonela, 0,95. Vai crescer... Quanto de umidade tem uma ração? 12%? Vai crescer salmonela numa ração? Não vai crescer salmonela. Se a sua ração for positiva para salmonela, essa salmonela vai permanecer lá por algum tempo, até que ela morra de exaustão. Ela vai se multiplicar? Ela não vai se multiplicar. Não tem umidade suficiente. Que se tiver umidade suficiente, a primeira coisa que vai crescer é o quê? Fungo. Aí sua ração vai ficar verdinha. Você vai dar uma ração verdinha para o seu animal? Não. Se você tiver umidade suficiente para crescer bactéria, atividade de água 0,95, você não tem mais uma ração, você tem uma pasta de tanta água que tem ali. Então, primeira coisa, a sua farinha está seca, tranquilo, não tem multiplicação microbiana, porque senão o seu produto estaria apodrecendo. E é isso que o nosso setor trabalha, um tratamento térmico e baixa atividade de água. É isso que o nosso setor faz. Nós tratamos, matamos, estabilizamos por baixa quantidade de água no nosso produto. Ok? Só que existem duas coisas aqui, né? Risco real e risco percebido. Você olha uma foto bucólica dessa, é uma coisa mais linda, né? Plantação de canola, o que tem ali de problema, né? Deus criou a natureza, você foi lá, plantou, né? Maravilha. E aí você vê o nosso produto. Resto de filé de peixe com um pouquinho de intestino, tal, você olha aquilo ali e fala, aonde está o risco? Qual que é o seu risco real e qual que é o seu risco percebido? E aí as pessoas
tendem a entender que aquilo ali é onde está o seu problema, porque é feio, não é feio? É feio. Essa matéria-prima é feia. E aí você pensa o quê? Ah, é feio, é ruim. É ruim, está ali o problema. Só que nós temos que pensar e aprender a fazer risco real em tudo. Se você quer ser um técnico adequado, saia da percepção e entre na realidade. Senão você, por mais que você tente se manter, você sempre vai errar. Mas mesmo assim, tente reduzir suas fontes de erro. Então vamos lá. Um exemplozinho que eu gosto de dar. Primeira vez que eu ouvi falar em Discovery Channel foi quando esse cidadão aqui chamado Nick Valenda ele cruzou as cataratas do Niágara numa corda bamba. Isso daqui, ó, esse pontinho aqui, ó, é um ser vivente que está atravessando uma corda bamba, com aquele fumaça de vapor de água passa. Quando você olha uma foto dessa, você fala o quê? Qual que é o risco percebido? Vai morrer. Vai morrer? Caiu, morreu. Morreu. Acabou? Deu. Certo? Só que você vai vendo as fotos, qual que é o risco real? Olha a linha de vida que esse cidadão tinha aqui. Risco real, passar vergonha a nível global. Só. Vai morrer? Não vai morrer. Risco real, zero. Risco percebido, o cara é maluco. Jamais eu faria isso porque eu vou morrer. Temos que sair do risco percebido e saber calcular risco real. Para saber calcular risco real, você tem que olhar grandes números. Eu gosto muito dessa publicação que a European Food Safety Agency fez em 2011. N de 1.300, 6.000, 3.000 amostras, 10.000 amostras, 3.000 amostras de farinhas e rações. Qual foi o número de positividades nos ingredientes? Esses e esses. Então vamos fazer para essa positividade em ração, que variou de 0,4 a 1. Isso é a positividade para salmonela em um número grande de rações, de 0,4 a 1. Olha as positividades dos ingredientes. Se você só somar tudo, pode somar, vai dar sempre acima. Você tem que fazer cálculo de risco real. Quanto que entra de grão na sua ração? 58, 63%. Quanto que entra, qual que é a incidência na tabela de grão? De 0,4 a 0,2 para salmonela. 0,4 a 0,2, fator de risco, multiplicação, né? Faz o fator de risco. Farelo, 21 a 25, incidência 1,3 a 1,8, fator de risco. Farinha animal, por acaso, não combinei com o Dr. Rostanho, de 3 a 8%. Não combinei, mas eu conheci a tabela, graças a Deus. Qual que é a incidência? 0,7 a 2,1. Qual é o fator de risco? 0,2 a 0,17. Você calcula quanto que estava na realidade? 0,4 a 1. O risco calculado está muito parecido ao risco real avaliado nas rações. É isso, você não pode olhar um número, o 2,1 é numericamente maior. Você não coloca, a sua ração não é só farinha. A sua ração está estável, você não vai ter multiplicação microbiana. Você não está fazendo semeadura no líquido, você está trabalhando em meio sólido. É diferente. E aí nós temos, lá são dados da Europa, dados do Brasil. Estamos seguros? Não estamos seguros? O que acontece? Primeira coisa, o Brasil tem um sistema produtivo altamente eficiente. Nós temos Programa Nacional de Encefalopatia Espongiforme Bovina, que tem diversas regras a respeito. Nós temos Programa Nacional de Saúde de Ave, Programa Nacional de Saúde de Suínas, entre outros. O sistema de inspeção de abate do Brasil é extremamente eficiente. Controle de origem, controle do abate, Programa Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes. A gente tem N programas operacionais que funcionam. Nosso setor, quem não conhecer, IN 34/2008, que é o nosso marco regulatório. Programa de autocontrole obrigatório, rastreabilidade obrigatória, programa PPHO, que é me ajuda, PPHO, Programa de Higiene Operacional.
Isso. APPCC, análise de perigo e ponto crítico de controle, e a nossa fiscalização é extremamente efetiva. Conversa com quem é de fábrica de subproduto ou de abatedouro se a fiscalização do Brasil não está lá todo dia batendo, toda semana batendo na tua portinha, vendo se o seu processo está adequado ou não e tudo mais. Tá ou não tá? Tá. Então. E aí, o que acontece com o nosso setor? Isso daqui é um esquema da produção. Nós recebemos a matéria-prima por obrigação de lei. Nós temos que ter uma barreira sanitária extremamente eficiente que separe a matéria crua do produto processado, e nós temos o nosso digestor, que é o nosso ponto crítico de controle. O que acontece no nosso ponto crítico de controle? Trabalha um ciclo de 50 a 90 minutos, em média. 30 no mínimo, o nosso PCC é 30 minutos acima de 90 graus Celsius. Por quê? Porque ele vai esquentar, tem que secar, e o nosso ponto de descarregamento mínimo é 110. Pasteurização 75-15. Aqui nós estamos falando de 30 minutos, na verdade, próximo a 100 graus Celsius ou mais, porque tem que secar. A prensa trabalha 3 minutos a 100 graus Celsius. Centrífuga de óleo, 10 minutos a 100 graus Celsius, ou acima disso. Eu cansei de pegar farinha saindo da prensa a 110 graus Celsius. O que vai sobreviver ali, gente? E isso daqui acontece com a temperatura. Se a gente pensar que salmonela morre a 0,18 segundos a 90 graus Celsius F12, meus amigos, fica mais do que meia hora próximo a 100 graus Celsius. Quando a umidade começa a cair, a temperatura sobe. Quando a umidade chega em torno de 15% a 20%, a temperatura sobe e você faz o descarregamento no final do processo. O que sobrevive a isso? O que sobrevive a isso? Então, não há patogênio que sobreviva ao nosso processo fabril. Pode acreditar nisso. Prova disso? OIE, agora chamada de onça, em castelhano, ou WOHA, W-O-O-H, World Organization for Animal Health. Semana passada teve a reunião, a 91ª reunião, o 100º aniversário da OIE. Eu estava em Paris representando a Associação Mundial de Rendering. A OIE reconheceu há 2 anos atrás que, independente do grau de risco de um país, a farinha Render Protein Meal, todas as farinhas proteicas de render, que é reciclagem, a gente não tem uma palavra exata para isso. Farinha de sangue, farinha de pena e óleo de frango é seguro para o comércio internacional, independente do grau de risco do país para essa doença. A OIE reconheceu isso daqui. E para a OIE reconhecer, significa que pelo menos a grande maioria dos países membros reconheceram. Eu estava nessa reunião de reconhecimento, Europa apoiou, Estados Unidos apoiou, a única exceção foi China e Austrália, desse daqui. Esse ano, voltei, nós acabamos de aprovar que as farinhas também vão ser seguras para, independente do grau de risco do país, para aftosa e peste suína africana. A OIE acabou de reconhecer. O único país que foi contrário dessa vez foi a China. E foi muito bonito ver o corpo técnico da OIE defendendo a segurança sanitária das farinhas para todos os países ouvirem. Uma experiência muito legal. Qual que é o nosso desafio? Ser entendido. Nós temos que entender o que nós somos e o setor, os nossos clientes têm que entender o que nós somos. Tem que dar uma sentadinha no divã. Nós somos abatedouro? Não. Abatedouro usa o quê? Água, detergente, desinfetante. A gente vai usar isso daí no nosso setor? Não. Nós somos uma fábrica de ração? Também não. Por quê? Fábrica de ração trabalha com milho, um monte de produto que não foi tratado termicamente, e na ração é o quê? O pó
é o seu maior inimigo. Não é isso que a gente aprende na faculdade? Onde está o pó? Está lá as bactérias, está lá os fungos, está lá tudo. Nós somos isso? Não. Nós somos uma fábrica de ingredientes de origem animal. Então nós temos que entender que nós temos temperaturas elevadas em muitas etapas do processo. O bom disso é que a gente elimina micro-organismos com grande facilidade. E o ruim é que se você não souber manusear o seu vapor, ou se você não souber manusear a sua fábrica de uma forma higiênica, você pode ter acúmulo de umidade depois do processo térmico, e ali você vai ter água com nutriente, você vai ter um meio de cultura. Esse é o nosso desafio. Não é eliminar o que nós estamos recebendo, é manter o grau higiênico pós-processo fabril. E não é lavando, não é fechando. Nós temos que saber manusear com vapor. A farinha está passando a 60 graus, exalando vapor. Temos que saber manusear vapor. E me deixa muito feliz saber, depois de 10 anos trabalhando com treinamento de fabricação higiênica, que na última reunião que eu tive com o Ministério da Agricultura no programa de autocontrole, em breve vocês vão ver que vai sair uma minuta de decreto para programa de autocontrole no Brasil. Fiz parte do grupo de trabalho. O Ministério falou, não, porque realmente, Lucas, no seu setor, vocês têm que separar a área úmida da área seca, sendo que na lei está escrito área suja e área limpa. Imagina que você pode ter uma área suja na sua fábrica. E é assim que está na lei vigente do Brasil. E o próprio Ministério anuiu que nós temos uma área úmida, onde a gente aplica métodos de limpeza com água, e uma área seca, onde nós temos que manter a fábrica seca. Muito legal ver uma situação dessa. Mas o que nós temos que fazer, então? Temos que ter equipamento higiênico, higienizável, né? Quem quiser saber mais, a gente faz um treinamento sobre fábrica de farinha, né? Tem alguns colegas aqui de vocês que já fez treinamento com a gente na Abra. Nós temos que ter um BPF adequado, todo mundo tem. Temos que ter um APPCC funcional. Temos que ter um programa de monitoria microbiológica efetiva. E temos que ter um programa de autocorreção a partir do autoconhecimento, ou seja, aonde estão meus pontos fracos na minha linha de produção? Aqui eu vou trabalhar. E se você não se conhecer, e se você é um cliente e vai visitar o teu fornecedor e levar o seu conhecimento de fábrica de ração lá dentro, você vai estar errando, porque não é o teu universo. Você não conhece aquele setor. Eu que trabalhei com nutrição, eu entrava no frigorífico e falava, nossa, eu não entendo nada aqui. Porque é outro universo. Eu não tenho que contribuir dentro no frigorífico. Eu não sei como controlar os riscos de lá. Eu não sei onde estão os riscos. Então, os conceitos que se aplica na fábrica de ração não se aplica de uma maneira total dentro da fábrica de subproduto. Tem que ter muita adaptação. E quando vocês forem visitar um render, pergunte, por que você faz assim? Por que você faz assado? Porque se você falar para o seu fornecedor, tampa isso, senão eu não compro, o cara vai tampar. Porque ele vai querer te atender como fornecedor, só que ele vai estar gerando um problema para ele. Conheça as técnicas adequadas ao seu cliente, autoconhecimento. Entenda que contagem de enterobactérias numa farinha Gente, eu trabalho com isso há muito tempo. É raro a gente ver uma farinha com mais do que 10, com 1 vezes 10 a 2 o UFC de enterobactérias. É muito raro. O que é 1 vezes 10 a 2 de enterobactérias numa granja? Que o frango toma uma água que tem de tudo, que tem acesso à cama de frango que tem enterobactérias que você quiser. O nosso produto é extremamente controlado. Aprenda, a farinha, por acaso, nós vamos ter baixa positividade para salmonela, legal. As farinhas positivas, que contagem que elas estão de salmonela ali dentro? É um problema ou é uma situação? Não se aprendam a um número só.
Você tem que sair do risco percebido, você tem que entender o risco real. Aprenda a olhar a situação. Porque se você tiver um bom resultado, você vai reduzir gasto com devolução, gasto com antissalmonela em indivíduo. Eu percebo muito que o Brasil tem uma dependência química meio grande. A gente curte usar um químicozinho, né? Porque isso daí facilita e tira as nossas dúvidas do nosso caminho. Não, estou usando o aditivo lá, e eu vendi por anos aditivo, né? Por 8 anos eu vendi antissalmonela. Não, estou usando lá, está tudo certo, não tem que me preocupar. Errado. Você esconde os seus problemas. Você tem que saber aonde estão os seus desafios. Você tem que validar os seus fornecedores. Você tem que avaliar o tamanho do risco do seu fornecedor. E não é só usando um produto químico que você vai resolver. É isso que todo mundo quer. Cliente satisfeito e seguro. Ou seja, gente, as farinhas do Brasil são extremamente seguras. Fiquem tranquilos. Por que eu afirmo isso? Isso daqui é o gráfico de crescimento de exportações de farinha do Brasil. Quando eu entrei na Abra em 2011, aquilo ali que a gente exportava, 38 mil toneladas ao ano. Este ano, 2023, com muito orgulho, exportamos 289 mil toneladas de farinha. Um crescimento de 708% em 12 anos. Não é um crescimento baixo. Olha o óleo. O Brasil era basicamente importador de óleo. Europa, Estados Unidos começaram a valorizar biodiesel ou biocombustível. A Abra, o programa internacional começou muito mais cedo, mas nós conseguimos abrir os mercados americano, europeu, para nossas gorduras em 2021. Estavam fechados para nossas gorduras. Olha o que aconteceu em 3 anos. Saímos, em 3 anos, o nosso volume cresceu 660%, só de ter aberto a portinha. Pô, Lucas, mas isso daqui é muita coisa, né? Não vai sobrar farinha no Brasil. Ao contrário, gente. Por anos que eu trabalhei na Abra, até 3 anos atrás, o Brasil exportava menos farinha do que a Nova Zelândia. A Austrália, que produz 10% de todas as carnes que o Brasil produz, exporta o dobro de farinha do que o Brasil ainda. Estados Unidos exporta 2 milhões, Europa exporta 1,5, ou seja, de um mercado mundial de 6 milhões de toneladas, o Brasil, como um dos maiores exportadores de carne do mundo, a gente trabalha só com 10%, a gente atinge 10% do mercado internacional. A gente tem muita farinha ainda no Brasil para trabalhar. Muita farinha. E se nós já estamos exportando 0,6, é porque o nosso produto é bom. Senão não ia entrar no país de destino. Porque os nossos principais mercados são os 2 dos mais exigentes mercados que tem, que são o Chile e os Estados Unidos. Os nossos 2 principais mercados que consomem aí quase 70%, 65% das nossas exportações. E se a gente consegue colocar nossas farinhas e gorduras no Chile e nos Estados Unidos, nós estamos fazendo um trabalho muito bom. Estamos fazendo um trabalho muito bom. Então, que bom que existe isso, mas pode apostar numa coisa. A Abra quer ver o nosso produto sendo consumido aqui dentro. Porque daí a gente faz uma carne mais barata, que o nosso trabalho não é exportar farinha, o nosso trabalho é exportar carne, onde a gente tem um valor agregado muito maior. Só que nós temos que ter demanda interna. Enquanto a gente não tiver demanda, enquanto fora pagar mais, vai se exportar, tudo bem. Um pouco de exportação sempre vai ser feito, mas a gente tem que ter produção aqui dentro. Era isso, em nome dos associados, eu agradeço. Agora nós temos 5 minutos para as perguntas.
Boa noite, meu nome é Samara Lohane, sou estudante de zootecnia da UFES e gostaria primeiramente de parabenizar ambos pelas palestras, é uma honra estar aqui tendo essa oportunidade. E eu tenho duas perguntas simples, primeiro, qual é o maior gargalo na inclusão da farinha de carne e ossos na nutrição? E a segunda é a comparação do custo da farinha versus o farelo de soja, se compensa economicamente. Você quer participar? Pode, senhor. Eu participo parcialmente. O principal gargalo é a variação das farinhas de carne. Mas a minha experiência, pelo custo do farelo de soja e o custo, bom, não é só, é todo um conjunto. Um ingrediente não substitui outro quilo por quilo, como eu gosto de falar. Substitui nutrientes. Então, o que acontece quando você usa a opção de entrar com farinha de carne e osso, vamos supor, não é certo? Aí entram vários fatores no computador, programação linear, tudo. E qual é a melhor fonte de energia? Qual é a melhor fonte de... Mas não é fonte em si. Qual é a energia? É mais barata aí? E em conclusão, que é o que chegamos? Que, por exemplo, com milho farelo de soja tem mais gordura na ração do que vamos formular uma ração igual de energia, então tem mais gordura do que uma dieta de milho, farelo de soja, farinha de carne e osso. Por quê? Porque o fosfato bicálcico, o calcário, que a farinha de carne e osso também substitui, porque é rica em cálcio e fósforo, também a farinha de carne e osso entra com energia, ainda que seja igual, mas a energia do fosfato bicálcico e o calcáreo é zero de energia. Aí está o principal. Outro, a proteína também acaba sendo mais útil a proteína da farinha de carne e osso do que a ração anterior. Mas basicamente é isso aí, que não substitui só a soja, mas também substitui soja, substitui óleo e em parte de milho. Posso completar? Em resumo, economiza espaço na formulação. Abre espaço na fórmula, te permite usar menos. Você rearranja a fórmula, porque ele. O que tem o calcário? Tem 38% de cálcio. E o resto? Sílica. Não é, doutor? Basicamente, a areia, né? Carbonato. Então, e a farinha não tem isso. Né? Se você pegar farelo de soja, 45% de proteína, e o restante, boa parte é carboidrato não digestível, né? Do meus tempos de formulação. Mas é isso. E a farinha não tem. A farinha ela é basicamente nutriente. Ela não tem nada, não tem nenhum enchimento. E aí você salva espaço na fórmula. E um assunto que ninguém tocou aqui, quando eu fui gerente, meu primeiro emprego fui gerente de fábrica de ração na antiga Supremais, Dr. Bútulo. Pega de brincadeira, coloca fosfato bicálcico na boca, mastiga. Coloca calcário calcítico na boca, mastiga. Coloca uma farinha na boca, mastiga. Pense que você é o suíno e vê o que você vai preferir comer na tua vida. Espaço é a chave. Acho que falou a palavra-chave. Tinha uma moda na época, faz muitos anos, fosfato natural, que tinha flúor, mas supostamente, sim, o fosfato brasileiro tem bem menor flúor do que o estrangeiro, porque é um tipo de rocha diferente, mas o conteúdo também de fósforo era menor. Um cálculo, se nós queríamos usar esse fosfato, e no computador se estimava o custo, depois era negativo. Ou seja, o produtor de fosfato tinha que pagar para você
incorporar na ração. Por quê? Porque tinha que colocar muito inerte, vamos chamar, desse fosfato que tinha pouco fósforo. Então, era negativo. Espaço. Energia. Energia é chave. E outra coisa, lembrem, hoje em dia a conversão alimentar é 1,5 kg de ração por 1 kg de ave. Precisa concentrar todo para produzir um frango de 2,5 kg, entendeu? É super concentrado. Parabéns, senhores, pela brilhante apresentação. A minha pergunta é direcionada para o Lucas. Eu prestei atenção quando você falava que a farinha ficava exposta durante 30 minutos, principalmente na prensa, e durante várias vezes você presenciou a farinha acima dessa temperatura, né? E a minha pergunta é a seguinte: as altas temperaturas eliminam os micro-organismos, porém, essa alta temperatura vai romper as pontes de hidrogênio e as ligações eletrostáticas. Isso não vai fazer com que haja uma oscilação entre o teor de proteína? Porque quando a gente recebe a farinha de carne na granja, a gente recebe um laudo com o teor de proteína que essa farinha de carne vai chegar. Não pode haver uma oscilação entre um lote e outro, e com que frequência vocês fazem essa análise na fábrica de vocês? Bom, não sou fabricante. Você pode perguntar para quem fabrica, que eles vão saber te dizer como que eles fazem, a frequência. Agora, o que acontece, e eu acho que o Dr. Rostanho vai saber, se eu mentir, o senhor me corrige. Quando a gente faz, como primeira coisa, todo processo térmico tem alguma perda? Tem. Não tem jeito. Você tem sua matéria original, né? No começo da cocção, você melhora a digestibilidade. Por que nós humanos crescemos? Porque nós descobrimos fogo. A hora que nós descobrimos fogo, o começo da cocção, você gelatiniza o amido, você disponibiliza a proteína, você transforma um músculo numa fonte proteica. Então, no começo da cocção, você melhora. Depois, só que nós temos que secar e secar bem. E aí nós começamos a fazer a inflexão da curva para baixo. A análise de pepsina foi desenvolvida primeiramente a 0,2 para segregar os produtos que queimavam. E se você expor o seu produto a uma temperatura por um tempo mais elevado do que o necessário, você queima a tua proteína, faz reação de Maillard, acabou. Antigamente a gente não tinha muito controle no processo. Hoje em dia os digestores têm 2, 3 pontos de controle de temperatura, nós temos inversor de frequência, nós temos nós tem todo um controle mecânico para que o processo flua de uma forma adequada, que a gente consegue ter um padrão de cozimento muito superior do que nós tínhamos há 40, 50 anos atrás, que era totalmente manual, que dependia do olho do operador, que uma hora o cara estava feliz e descarregava na hora certa, outra hora ele foi tomar um café e esqueceu o negócio. Hoje em dia não. A grande maioria trabalha com sistemas automatizados, totalmente controlados, que você sabe o ponto correto de descarregamento, né? Então você tem um padrão hoje em dia muito, muito superior. É isso daí que a gente vê na prática. A frequência que cada empresa tem ali, cada empresa é livre para definir o seu controle de qualidade, e aí está aí o seu trabalho de achar o seu parceiro correto, seu fornecedor adequado, que eu falo em nome da associação, a gente não fabrica como associação, para achar o seu melhor parceiro para você, falar, ok, esse cara eu confio porque ele faz um trabalho legal, conheci, estive lá, visitei e tal, pronto, validei meu fornecedor. Mais alguma coisa? Eu posso dar uma palhinha aqui? Nem é técnica, é uma questão de prática. Tá? Nós temos, entre aspas, um passarinho de trincheira na nossa linha de produção. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que queima é o sebo, a gordura, ele fica escuro. O sebo para o sabão, principalmente, ele é branqueado, ele fica branco, igual leite. Se ele não branqueia, ele queimou. Então, o ponto de observação maior dentro da indústria, além desses que o Lucas colocou, se o sebo está na cor amarelo normal,
Isso quer dizer que não queimou, porque o primeiro que queima é o sebo. Ele é como se fosse um passarinho de trincheira. Isso é prática, tá, gente? Isso é vivência de 35 anos na indústria. É só como uma informação leiga, mas prática. Agradecemos aos senhores Horácio e Lucas, à empresa Gran Vitória, pela parceria e o interesse em trazer esse assunto para a Favesul, né? E a gente gostaria que o senhor Renato e o Jean, da Oifrango, entregassem uma lembrança para os dois. Ah, tá. Vocês podem vir aqui para a foto, por favor? Bom, assim encerramos o Momento Empresarial de hoje e também convidamos a todos a visitarem os estandes. A feira funcionará até às 22 horas e amanhã teremos novas palestras. Desejamos uma excelente feira e agradecemos mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado. Los eventos fueron magníficas. Noté una profundidad científica de que faz tempo que no vejo con la presencia de gente joven y también de profesionales de campo. Eu acho que a palestra foi adequada para o nível das pessoas que participaram, ou seja, o nível das pessoas que participam neste evento capixaba é muito bom. Estou satisfeito e acredito que valeu a viagem da Universidade Federal de Viçosa para Venda Nova do Imigrante e conviver com estudantes, profissionais e industriais. A participação em evento, exatamente como a Favesul, é muito importante para o setor de reciclagem animal e, na verdade, para o próprio setor de carnes do Brasil. A reciclagem de subproduto de origem animal faz parte da cadeia da carne. E entender que a importância disso e como utilizar de forma adequada os nossos produtos é essencial para a sustentabilidade da própria cadeia da carne. Então foi um prazer estar aqui presente, foi um prazer ter contribuído um pouco para mostrar como que os nossos produtos são extremamente seguros para uso na dieta animal e que essa moçada que estava aqui presente tenha levado para casa essa lição de que sim, se faz necessário o uso dos nossos produtos na dieta de animais, não apenas por questões econômicas ou zootécnicas, mas também quanto à sustentabilidade da nossa cadeia de produção de carnes no Brasil. Claro, além disso, a iniciativa da Gran Vitória é excepcional. Primeiro, um lugar muito bem organizado, um evento muito prazeroso, um ambiente de troca de informação muito positivo. A organização está realmente de parabéns pela excelente organização e, claro, os nossos sociais da Gran Vitória, mais de parabéns ainda por terem assumido essa importantíssima iniciativa.